grande desafio do sistema público de transporte, eu diria que é você conseguir implantar os corredores exclusivos para os ônibus. Só dando fluidez aos corredores de ônibus, a implantar integralmente o BRT, ele ficar completamente segregado, e você também permitir nas faixas azuis que o ônibus trafegue também sem interferência do carro particular, que eu acredito que nós tenhamos assim um sucesso e consigamos atrair cada vez mais usuários que confiem que vão sair de suas casas, residências ou trabalho e vão ao ponto de destino na hora planejada. E o que falta para a gente transformar isso na prática? Tudo vem sendo executado de acordo com o planejamento. A falta de recursos momentânea prejudicou um pouco esse trabalho, mas aí já temos sucesso aí em Boa Viagem, na Domingos Ferreira e na Conselheira Aguiar, em Biribeira já temos aí completamente implantado, e agora nós estamos trabalhando para recapear, através da Secretaria das Cidades, o corredor da PE15, o corredor exclusivo de ônibus, e vai ser sinalizado e também vai ser fiscalizado, inicialmente por fiscais, agentes ligados ao DR e posteriormente com fiscalização eletrônica. O sistema BRT virou um grande problema? Eu diria que o sistema BRT é uma grande solução, é o que mais de moderno tem, com aprovação com índices que vão à casa de 80%, e de que, assim, dá ao usuário um transporte que é confortável, com ar-condicionado e de uma maneira regular, quando nós não temos manifestações, quando nós não temos engarrafamentos. Qual é a previsão da população poder usufruir o sistema BRT plenamente? Acredito, com a finalização das obras remanescentes dos corredores Norte-Sul, Leste-Oeste, em 2017, a gente tenha efetivamente o BRT funcionando como deveria funcionar. Recentemente, a superintendência da CBTU no Recife afirmou que o metrô subsidiava o sistema de transporte. Isso é verdade? Eu diria que o metrô não subsidia o sistema de transporte. Eu diria que toda a concepção do sistema de transporte, ela funciona de uma maneira a tender a equilibrar. Mas quem realmente subsidia de alguma maneira é a CBTU, através do Ministério da Fazenda, o qual dá um subsídio social ao metrô, e desde sua concepção ele funciona dessa maneira, mas sem apontar aí de quem deveria estar pagando o quê. Acho que o maior subsidiador desse sistema de transporte é o governo federal. Qual é o posicionamento do Grande Recife Consórcio de Transporte com relação a essa dívida que o metrô diz existir? Nós reconhecemos em parte, ela está judicializada até dezembro de 2014, porque alguns repasses que deveríamos fazer ao metrô, esses repasses, eles foram feitos à Justiça do Trabalho por conta de causas trabalhistas. Em 2016, nós estamos discutindo a questão da insuficiência do repasse por conta de um convênio que nós temos com o Sindicato das Empresas de Ônibus, e desde 2016 nós estamos repassando regularmente, quinzenalmente, esses valores ao metrô. Como é que está hoje essa perspectiva financeira do sistema de transporte? Nós nunca apostamos no pior, certo? O governo do Estado, tanto o nosso gestor maior, o governador, o secretário da cidade, são otimistas, e nos faz também seguir nesse otimismo. Mas o que nós vínhamos observando foi uma diminuição drástica na arrecadação do Estado, certo? De um mês para cá houve uma tendência de estabilidade, e agora nós temos que apostar numa recuperação. Mas isso influencia diretamente no sistema de transporte. Hoje as condições de se comprar um ônibus novo é completamente diferente de há 2 anos atrás. Então, você até renovar a frota, você tem essa dificuldade. Além do que,
tem uma grande parcela da população que é revoltada por tudo que vem passando, e a gente reconhece que a situação não é fácil, eles procuram descontar do sistema. Isso, nós temos um grande número de estações de BRT vandalizadas. Para se ter uma ideia, a estação foi inaugurada recentemente, em um dia, no outro dia ela já estava vandalizada. E nós também temos aí muitas baterias de banheiros destruídas nos terminais integrados. Isso faz com que a gente gaste muito dinheiro em recuperação, perca tempo, enquanto a gente podia estar fazendo melhoria do sistema. A entrada do BRT no sistema de transporte gerou um custo a mais e fez com que o Estado passasse a subsidiar o sistema. Como é que está essa questão agora? Esse subsídio ele chega a ser necessário, certo? Você não tem uma conta que não tenha que pagar, tem que se pagar, é o preço. E o Estado, quando planejou isso, procurou a melhoria da qualidade do transporte público. Eu diria que o BRT é a maior vitória e a nossa maior conquista para o sistema de transporte público nos últimos anos. É o diferente, é o que a gente tem que apostar. E onde a gente não tiver BRT, a gente tem que ter corredor exclusivo. E isso é uma obrigação, dar prioridade ao transporte público. Como gestor do sistema, como é que você vê essa onda de violência no transporte coletivo e o que está sendo feito? Eu não diria que é isolada. Essa onda de violência, ela acontece em todos os lugares, nas ruas, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Pernambuco não poderia ser uma ilha, está acontecendo. Mas aqui nós temos uma polícia militar e civil atuantes, nós temos um condutor na secretaria que é do ramo, qualificado, e ultimamente a grande novidade é a criação de uma comissão mista que funciona no Grande Recife para trazer sugestões para que nós possamos diminuir e combater esses assaltos a coletivos. Quais são os planos de vocês para os contratos da licitação dos 5 últimos lotes que foram assinados, mas ainda não entraram em operação? A gente também tem que pensar na realidade econômica na qual esses contratos foram assinados. Lá atrás havia uma perspectiva de que o Estado tivesse pernas largas para poder avançar nesses passos. E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. E a gente tem que apostar de que o Estado tem que fazer o que for possível. E o Estado tem se excedido nesse possível. Tem priorizado o transporte público. A gente está revendo esses 5 contratos. Ainda não foi dada a ordem de serviço deles, mas a gente aguarda para, num curto espaço de tempo, ter uma solução, se nós vamos realmente seguir com esses contratos ou se as modificações que eles necessarem legalmente não forem possíveis, a gente refazer essas licitações revogando as antigas. Agora, os 2 lotes que já estão em operação são exatamente os do BRT, vocês não pretendem mexer? Não, isso é uma questão constante. Nós temos adequações diárias de serviços, de melhorias, a gente sente a necessidade, às vezes, de aumentar o serviço em uma determinada área, até diminuir em outras áreas. Você tem plano de férias, é uma coisa cíclica, mas na sua essência, e principalmente no leste-oeste e norte-sul, que são os contratos do primeiro e do segundo lotes, nós não temos intenção nem como mexer profundamente neles.